Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta aí à nossa videoaula, né? Nós estamos dando uma pausa no nosso sistema de gerenciamento de cursos online. Estamos falando um pouquinho sobre sistemas legados, né? Como que a gente vai fazer para o Django ajudar a gente quando a gente quer tem um sistema antigo e quer fazer um sistema web baseado nessa base de dados. Ou seja, eu não quero perder a base de dados, o meu sistema funciona bem, só que eu quero criar um sistema web a partir desse sistema, né? Óbvio. E ele vai fazer então, a gente pode fazer isso utilizando o Django, a gente vai ver que é de uma maneira bem simples e rápida. E claro, né, óbvio que a gente vai precisar ter uma intervençãozinha, mas pouca intervenção, ou seja, o próprio Django vai fazer grande parte do trabalho para a gente. Então nós vamos ver esse processo agora, né? Na última aula a gente instalou as dependências, instalou o Django, a gente viu que é importante instalar a versão LTS, nós instalamos a versão LTS do Django, a última é 3.2.7, agora nós instalamos também o MySQL Client para poder fazer esse processo, né, de gerenciamento de um banco MySQL através do Django, né, através do Python de uma forma geral, né? Então nós instalamos o MySQL Client aí. Então agora nós vamos a última coisa que a gente fez foi isso aqui, né? Instalar o MySQL Client. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos criar nosso projeto Django, né? Agora nós criamos o projeto do PyCharm, né? Agora vamos criar o projeto Django. Então vamos lá. Então o comando é aquele de sempre, né, pessoal? Django admin, create, opa, create, é, create project, não, create project não, start project, create project, start project, aí vamos colocar clínica, vou colocar o mesmo nome, só que vou colocar tudo junto dessa vez, clínica DS, tudo junto, sim, tá? E não esquecer de colocar espaço ponto para ele não criar uma subpasta, né? Então, aquele mesmo processo que nós já fizemos também anteriormente. Então, vamos dar um enter aqui e já criou pra gente, né? Já está aqui pra gente aqui dentro da pasta clínica DS. Ele tem uma outra pasta clínica DS que é a pasta do projeto Django, né? Agora vamos então criar a nossa aplicação. Então, Start App vai ser a aplicação cerne, né? Coração aí. Então, Core, né? Vai ser a aplicação base aí do nosso projeto, vai ser o Core. Então, beleza. Dá um Enter, Start App, criou a aplicação Core ali. Core, tá ali, ó, logo abaixo de clínica. Tá aqui o Core. Ok, pessoal. Então vamos lá. Então o que a gente precisa fazer? Configurar a nossa aplicação. Então vamos para os settings, né? Settings fazer aquelas configurações básicas e a gente vai falar sobre a configuração do banco de dados, né? Que é o principal nesse caso aqui nosso aqui, né? Então vamos ver aqui. Nós já falamos sobre essa questão da chave de segurança. Então depois não, né, quem perdeu as videoaulas aí, veja lá, né? Pra gente mandar, quando a gente vai mandar pro Git, ideal é que a gente não deixe chave de segurança aqui. Então a load host está aí. Aí vamos adicionar nossa aplicação aqui no installed apps, installed apps, né? Então a aplicação core vai ter que colocar ela aqui. Só ela, suficiente, isso aqui não precisa de mais nada, não tem middleware para colocar. Aqui ó, templates a gente nem vai fazer por enquanto, né? Mas a gente pode já colocar que a nossa pasta de templates é essa. Aquelas configurações básicas que a gente já viu, né, em várias outras aulas. Agora chegou a parte essencial aqui, que é o do banco de dados, da base de dados, né? Então, o que nós vamos colocar aqui? Primeira coisa, aqui é um SQL, né? Então não é SQLite mais. E aqui, pessoal, nós vamos para o nome da nossa base de dados, né? O nome da nossa base de dados lá que nós criamos lá. Deixa eu só mostrar aqui, né? Quem perdeu a criação da base de dados, volta, né, na aula anterior, que vocês vão ver lá. Eu criei através do PHPMyAdmin, mas pode ser através do Workbench, através do CMD mesmo, né? Desde que eu criei por aqui, porque eu estou com problema com acentuação quando eu criei pelo CMD. Não sei porquê, não consegui achar o problema ainda. Quem tiver, né? Eu já tentei várias coisas, pessoal, né? Mas não deu certo. Mas aqui agora, aqui por aqui deu, né? Então
ele definiu a codificação de caracteres aqui, o TF-MD4 aqui direitinho, né? Fez todo o processo e aí sim ficou com a acentuação correta aqui pra gente. Beleza, então ó, criou aqui pra gente, né? O que eu tava falando? Ah, tá, eu criei o banco de dados aqui, né? O nome da base de dados que eu vim enviar, Clínica ADS aqui, né? Clínica ADS. Então vamos voltar lá no nosso projeto. Então, Clínica ADS, tudo junto, daquele jeito ali, né? Agora vem o que aqui? Ali a base de dados. Agora aqui vem o user, né? O usuário. User. Então o usuário aqui vai ser, no meu caso aqui eu não mudei, não coloquei outro usuário, pessoal, estou usando do Champ, é o usuário padrão do Champ é root, então deixei como root mesmo lá, só para teste aqui, né? Usuário, aí vem agora o password, né? Nossa palavra passe aí, só aqui no Champ é vazio, não está sem senha, então eu vou deixar sem senha ele mesmo, tá? Se vocês tiverem alguma outra senha, vocês vão colocar, né? Vão colocar ali. Host. Pessoal, pode colocar ali e pode colocar também no arquivo à parte, como eu falei lá em aulas anteriores, para não enviar esses dados, né, pro GitHub, por exemplo, né? Não envie, né? Sim, crie um arquivo à parte e não envie esse arquivo para lá, para que vocês possam então depois, né, se precisar configurar o banco de dados, vocês vão configurar no banco de dados de acordo com o servidor que você está com a sua com a sua aplicação lá feito deploy nesse servidor, né? E lá as configurações do servidor você vai colocar aqui. Aqui vem o host, pessoal. O host aqui meu é localhost. Se você tiver, né, é óbvio que se a base de dados estiver em algum servidor, você vai colocar aqui o IP do servidor para que ele possa acessar, né? Port, né? Porta. Aqui é a porta. A porta padrão do MySQL é 3306. Aquilo que eu disse também, se for no servidor remoto, às vezes a porta pode ser outra. Deixa eu ver se eu preciso de mais alguma coisa aqui. Engine, name, user, password, host, port. Acho que é só isso. Acredito que é só. Vamos tentar, né? Se ficou faltando alguma coisa, vai dar erro lá. Mas eu acho que não, acho que é isso mesmo. Não devo estar esquecendo de nada não. Se eu estiver esquecendo, a gente vai ver depois, né? Ó, colocamos as configurações da nossa base de dados aqui, tranquilo. Vamos continuar então com as configurações, né? Padrão que a gente faz aqui, ó. Vou colocar aqui PTBR, opa, PTBR. Vou colocar aqui, opa, América barra, vou colocar Manaus, que é o nosso fuso horário daqui, né? Ok. Ó, configurações de arquivos estáticos, né? Static root igual os.pf.join base dir static files, beleza. Pessoal, aqui ó, ele está reclamando, né? Fazer o import do OS que a gente não tinha feito. Só parar o mouse aqui em cima e vai vir aqui import OS. Se você quiser fazer manualmente, você vai vir lá em cima, aqui ó, import OS. Pronto, só isso que precisava ali, né? Ok, o que mais que precisa? A mídia, né? Então, mídia URL igual barra mídia, beleza, e mídia root igual a mídia, beleza. As configurações estão aí, né? As configurações básicas que a gente faz em quase todas as nossas aplicações, então tá tudo certinho. Ctrl S aqui para salvar, beleza. Então pessoal, aqui ó, vamos fazer o seguinte, ó.
Vou colocar assim, ó, pip freeze, pip freeze, sim, né? Pip freeze requirements.txt. Isso aqui é para você, né? Quando for precisar, né, lá para o servidor, quiser instalar todas as dependências aqui, a gente vai colocar no requirements. Então aqui, ó, no requirements, você vai aparecer aqui pra gente. Aqui, ele apareceu aqui, né? Ó, então tudo que é necessário instalar para que a nossa aplicação funcione já aparece aqui. Então, quando eu instalar lá no servidor, né, que eu estiver fazendo deploy da minha aplicação, eu vou usar aquilo ali para fazer ela funcionar corretamente. Beleza? Então agora o próximo passo, pessoal, nós estamos chegando no momento então de ver o processo, né, que ele faz de migração, né, como se diz, eu esqueci agora o nome que se dá. Ele faz uma inspeção no banco de dados, é um InspectDB, ele vai trazer para a gente então toda a estrutura que a gente precisa para poder trabalhar com o nosso banco de dados aqui. Então olha só que interessante, vamos fazer o seguinte comando aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, eu no comando Python manage.py inspectdb. Esse nome, pessoal, esse inspectdb, se tiver tudo correto nas nossas configurações, ele vai fazer um negócio bem interessante pra gente. Vou dar um enter aqui para mostrar para vocês. Olha só que interessante. Se vocês puderem notar aqui. Opa, veio demais. Aqui, ó. Começa bem aqui. Ó. Olha só o que ele fez pra gente. É como se ele estivesse criando, ó, nossas classes. Ó. From DB import model, já coloca ali o import, já cria a classe, já cria o tipo de dado referente a que está lá na base de dados. Se é primary key, já coloca. Né? Se ele aceita valores nulos, ele já coloca blank true pra gente. Se o padrão aqui é null, né? Então ele coloca tudo pra gente, ó, meta informações, depois nós vamos falar sobre essas meta informações aí. Olha só, pessoal, cria toda a estrutura pra gente, ó, a consulta, classe médica, classe convênio, né? Tudo que a gente precisa está aqui. Só que, claro, né? Ele tem que criar isso aqui dentro aqui do nosso core, aqui no Core Models, ó. O nosso model está vazio, né? Tá aqui, tá? Então agora nós vamos fazer esse processo de criar aqui dentro. Vamos deixar ele aí. E agora vamos apertar a setinha para cima. Deixa eu fechar esse negócio aqui. Ó, inspectdb, né? Mesmo comando. Só que agora colocando o sinal de saída para core models.py. Então, ó, na nossa aplicação Core, o arquivo models.py, ele vai escrever nesse arquivo. Então, vamos dar um Enter. Dei um Enter. E aqui não aconteceu nada. Aconteceu, pessoal. Aconteceu sim. Ó, cliquei em cima, ele já apareceu aqui tudo pra gente, ó. Ele já apareceu aqui, olha só. O import, a classe ambulatória, a classe atende, a classe consulta, a classe convênio, classe médico, classe paciente, classe possui. Então, pessoal, ó, traz tudo aqui pra gente, tudo certinho, tá? Tudo bonitinho, tudo funcional pra gente, né? Muito bom esse. E o que é mais importante, né? Se você quiser, pessoal, usar, né? Se você quiser utilizar, então, para desenvolver ao mesmo tempo, né? Ou seja, essa aplicação tem acesso concorrente a essa base de dados a partir desse momento aqui, ou seja, ela vai poder então acessar essa base de dados, poder alterar lá, poder acrescentar coisas na base de dados, né? Ela vai ter então acesso concorrente lá, mesmo tempo que a outra aplicação estiver funcionando, isso daqui também pode estar funcionando, pode ser assim que você queira desenvolver, ou então você pode também fazer um processo de fazer uma cópia, né? Então, ou seja, agora você fez uma cópia do model, não fez? Então você pode, antes de fazer as migrações, antes de realizar a migração, você pode fazer o processo de renomear aquela base de dados para criar uma outra base de dados baseada nessa, ou seja, com a mesma estrutura dessa outra base de dados.
De que jeito? Você pode vir aqui só nos settings aqui, ó. Vem aqui no settings, na parte do nosso base de dados. E aqui, em vez de clínica DS, você pode colocar um clínica DS2 ou um clínica DS teste, alguma coisa assim. Então, o que ele vai fazer? Quando eu fizer os meus migrations, vai criar uma base de dados e colocar toda aquela estrutura do módulo lá dentro. Você pode fazer assim. Ou então, você pode deixar dessa forma e você vai ter acesso à mesma base de dados da outra aplicação. Eu vou deixar assim porque eu quero mostrar algumas coisas para vocês, tá? Então, ó, vou vir aqui de novo no Models e vou mostrar umas coisas que estão, algumas explicações aqui em cima pra gente, né? Então, aqui tem algumas explicações, algumas coisas que são importantes a gente ver, que ele já coloca aqui pra gente, né? Algumas ideias, né? De que a gente deve ou não fazer aqui nas nossas aplicações. Olha só. Está falando assim, né, que é um código, né, um módulo de model Django autogerado, né, e você deve fazer, né, as seguintes modificações manuais, né, limpeza desse código. Você pode fazer algumas coisas, algumas sugestões que ele dá aqui para a gente mexer nesse código e manter esse código funcional, né? Então, como que a gente pode fazer? A gente pode rearranjar a ordem dos modelos, ou seja, não está funcionando nessa ordem, não está correta a criação dos modelos, você pode reordenar, tá? Ó, você pode confirmar, né? Se se cada módulo tem a sua chave primária, né? Tem sua chave primária, tá? Então isso é importante, é óbvio, né, que é importante. Você pode também certificar que as chaves estrangeiras e relacionamentos de um para um estão com um delete, né? Se estão definidos um delete da maneira como você deseja, com o comportamento que você deseja. Depois nós vamos mostrar esse um delete que ele criou ali e vamos ver se é isso, se é o comportamento que a gente deseja, né? Ó, a gente pode remover o managed false, as linhas de managed false, né? Se você desejar fazer com que o Django crie, né? Crie as tabelas, modifique e delete as tabelas, ou seja, a estrutura das tabelas pra gente. Então, depois ele cria, ó, em cada tabela, vou mostrar aqui rapidinho, já volta ali em cima. Ó, ele cria um managed false. O que é isso? Significa que ele não vai recriar as tabelas, ou seja, a tabela já existe, né? Ela vai trabalhar com a tabela que existe no banco de dados. Então, se você estiver trabalhando com um sistema concorrente, ou seja, tem um sistema desktop e você está criando um web e ele vai acessar ao mesmo tempo a mesma base de dados, aí você deve deixar esse manejo de falso aqui. Porque ele não vai mexer na estrutura, ele só vai mexer no conteúdo, né? No conteúdo das tabelas. E aqui tem o nome da tabela que ele vai utilizar, que é o mesmo nome da minha classe aqui, mas né, é o mesmo nome que está lá na minha base de dados. Então ele utiliza esse nome no nome da minha classe aqui, tá? Esse nome, né, não deve ser modificado também se você pretende usar como acesso concorrente, beleza? O que mais aqui, pessoal? Olha só. Você pode se sentir à vontade para renomear os módulos, ele está falando aqui, né? Mas não renomeie o DBTable, os valores do DBTable, ou os campos os nomes dos campos, né? Por que ele fala isso? Porque se você pretende que tenha a mesma estrutura da tabela, você não pode mudar o nome da tabela nem o nome dos campos, né? Então esses nomes dos campos que estão aqui são nomes que ele trouxe lá da base de dados, ou seja, ele trouxe lá ele trouxe lá da minha base de dados, do meu banco de dados. Então eu não posso mexer, né? Evidentemente que não posso mexer neles. Eu só posso verificar algumas coisas que são importantes. A gente vai falar isso na próxima videoaula, que a gente pode alterar algumas coisas, né? A gente dá uma olhada aqui nesses campos, nos tipos de campos, se corresponde aos campos que eu quero realmente. Ó, char field, né? Integer field, já pode ser que seja verdade isso. Ó, o NROA,
tá como primary key, né? Tá certo, a chave primária mesmo, né? Então, ó, o nome ele aceita blank. Pessoal, isso aqui por padrão ele não aceita blank, né? Mas aí, se você tiver alguma coisa lá como nula, ele já coloca como blank aqui pra gente, tá? Porque ele deixa como opcional. Depois eu vou falar melhor sobre isso também. Aqui, ó, na meta informação, a gente já falou sobre manejo de falso e o DB Table, né? Que é o nome da base de dados lá no banco de dados. Então vai ter esse nome. Você pode também mudar dos seus models quando você for criar, né? Quando nós estamos criando manualmente, a gente nem fez isso, mas a gente poderia também ter feito, né? Mudar o nome da tabela lá no banco de dados. No banco de dados vai ter outro nome. Aqui no model do Django vai ter um nome, lá pode ter outro, se você quiser. Beleza? Então, ó, tem um one-to-one field aqui, ó. Por que deu um one-to-one field, pessoal? Porque esse one-to-one field aqui, depois nós vamos explicar melhor sobre isso, mas provavelmente eu disse que para cada atendimento eu só tenho um médico responsável, né? Então eu tenho um médico só relacionado a esse atendimento. Eu não posso ter dois médicos relacionados ao mesmo atendimento. Então, por isso ficou esse campo one-to-one field. Ele já colocou automaticamente, que ele já percebeu isso lá pra gente. Ó, e aqui, olha só, agora eu me esqueci o nome lá. Ele falou aqui em cima, pessoal, eu agora esqueci. Deixa eu ver aqui rapidamente aqui. Ó, o on-delete. Aqui ele não colocou, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele não colocou isso aqui, ó. A gente costuma colocar on-delete models do Nothing, né? Isso aqui. Ele não colocou. Mas é como se ele tivesse colocado. A gente já sabe que a segunda opção aqui de parâmetro é o onDelete. Né? E ele é obrigatório. A gente já falou sobre isso nas aulas anteriores. Né? Então esse models do nothing, significa que ele não vai fazer nada. Não é isso? Não vai fazer nada. Do nothing, ou seja, não faça nada. Então aqui está falando o seguinte, está falando que se eu excluir o médico, esse atende aqui não vai acontecer nada, ele vai continuar lá do mesmo jeito. Não é esse a forma correta de se trabalhar, né? Se eu excluir um médico, o atendimento dele, né, vamos supor que eu queira pagar o atendimento dele, se o médico for excluído. Então o que eu faço aqui? Eu coloco Cascade, né? Já falamos sobre o Cascade. Já falando sobre o set null. O set null às vezes é complicado de você colocar, pessoal, porque às vezes não permite nulo aquele campo. Se não permitir, não tem como a gente colocar o set null, né? É uma das formas aí. Então, o campo, para a gente colocar set null, a chave estrangeira tem que aceitar valores nulos lá, né? Aqui é a mesma coisa, ó, convênio. Se eu excluir o convênio, o atendimento daquele convênio vai continuar? Se sim, deixa do nothing, ou set null, ou sei lá, set default, né? A gente já falou sobre set default, ou seja, define o padrão, né? Se você tem um convênio padrão, você pode colocar aqui set default, se você tem um campo padrão lá, beleza? Então, ó, essas são coisas que a gente pode alterar. A gente não pode alterar o quê? Não pode alterar o nome do campo, a gente não pode alterar o nome da tabela, né? E se você estiver trabalhando com um banco de dados concorrente, ou seja, você vai acessar ao mesmo tempo que outra aplicação, não mude também o manejo de falso aqui. Se você for recriar as tabelas, né? Ou seja, você usou essa base de dados como modelo, mas você quer recriar essas tabelas, aí você vai remover esse manejo de falso de todos os seus models aí, ok? E o único together aqui, ó. O único together ele vai fazer essa ligação de médico com convênio aqui, né? De médico e convênio. Então, eles são únicos junto, ou seja, é um campo que junto forma um valor único, certo? Então, um campo que junto forma um valor único, ou seja, o CRM do médico mais o convênio, juntos ele vai formar um valor único que vai formar a chave primária de atende. Olha só, primary key true, tá vendo aqui? Ele colocou o médico, o CRM do médico como único, como one-to-one field. Tem que ver, pessoal, se é isso mesmo que a gente quer. Não pode ser que eu não seja isso, né? Se eu quiser manter, por exemplo, um histórico, né, de atendimento do médico com qual convênio, que o médico atende qual convênio,
Aí pode não ser assim, eu tenho que ver o comportamento da minha aplicação, certo? Por exemplo, o Attend aqui é um histórico, pelo que eu estou entendendo dessa nossa base de dados, é um histórico do médico com convênio, ou seja, o médico atende quais convênios, né? O médico pode atender vários convênios e um convênio pode ser atendido por vários médicos, não é isso? Então, eu acredito que isso aqui vai ser primary key também. Vamos, vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou por enquanto deixar, porque eu não sei como é que ele vai trabalhar com isso aqui, mas eu vou deixar assim, sem por enquanto. Depois nós vamos fazer um teste e ver se essa tabela possui, se ela aceita o que um médico tenha mais de um convênio. Eu acredito que por causa desse campo aqui, a Unique Together, ele vai aceitar que um médico tenha mais de um convênio, tá? Então, vamos ver, né? Vamos confiar que ele mapeou corretamente isso aqui pra gente. Beleza, pessoal? Então, vamos ficando por aqui nesse vídeo. No outro eu vou explicar algumas coisas, alguns procedimentos, né? Foi bastante tempo, né? Nem esqueci de olhar antes. Nós vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente pode modificar, algumas outras coisas que são importantes a gente modificar aqui no model, e nós vamos ver fazer o migration, né, o make migration, migrate, e ver, adicionar algumas tabelas no admin para a gente ver então se realmente trouxe esses dados do banco, se ele está acessando corretamente, se tem como a gente alterar, se tem como a gente mexer naquele banco de dados através aqui da nossa aplicação do Django. Ok? Então não perca a próxima aula aí que nós vamos fazer esse processo. Muito obrigado a todos e até a próxima.